Oi, gente. Como a gente ficou aquele um mês sem aula, eu vou fazer uma breve revisão do conteúdo da nossa última aula, que é a introdução para geometria espacial. É um assunto muito legal para a gente ficar mais calmo e para se situar nas questões que podem cair no vestibular. A gente, primeira coisa que a gente tem que lembrar: poliedros são poli, várias, edro, faces, figuras formadas por várias faces planas. Por que é legal saber disso? Que por meio da nomenclatura a gente sabe quantas faces aquela figura vai ter, porque ela é sempre formada pelo número de faces seguido de edro. A gente tem que lembrar também que o convexo é quando você traça uma linha e ele nunca vai estar para fora da figura. Em outras palavras, ele não tem buracos. O poliedro côncavo ele vai ter um buraco, seja uma esquina, uma dobrinha, uma quina, alguma coisa. O convexo não tem buracos. O côncavo vai ter um buraquinho nele. Ele não vai ser, entre aspas, cheio. A gente tem que lembrar também que as arestas são as linhas, os vértices são as pontas e que as faces são os lados da figura, sendo eles formados por polígonos, como quadrados, triângulos, pentágonos ou hexágonos. Podem ter com polígonos com mais lados também, porém são mais incomuns. A gente tem que lembrar também da relação de Euler, que é vida feliz a 2, V mais F igual A mais 2. Tem que estar com essa relação na cabeça, porque normalmente os vestibulares não vão trazer algum desses elementos ou não trarão nenhum. Então você vai precisar dessa relação para achar as arestas. A gente também consegue achar as arestas com o número de lados e dividir eles por 2. Como que a gente faz isso? Supondo que o exercício dê que um poliedro é formado por 4 faces triangulares. A gente vai, pega o número 4, que é o número de faces, número de figuras, multiplica pelo número de lados dele, que é 3, afinal é um triângulo, e divide por 2. Você vai ter que o poliedro em questão tem 6 arestas. É muito legal saber também os poliedros de Platão. Esses daqui são os poliedros regulares, ou seja, poliedros formados por figuras, por polígonos regulares, ou seja, polígonos simétricos. Você vai ver que as faces normalmente vão ter os mesmos tamanhos, os ângulos serão iguais, ou seja, eles serão congruentes, entre aspas, iguais. Para fazer essa tabela, a gente não pode esquecer de aplicar a regra do TOD, com as iniciais dos poliedros, THODI. A gente também coloca a relação de Euler da esquerda para a direita, sendo ela de cima para baixo. Vida feliz a 2. Como que a gente vai preencher essa tabela? Começa pelas faces. Lembra que o nome do poliedro começa com o número de faces seguido de edro. Tetra, 4. Hexa, 6. Octa, 8. Dodeca, 12. Icosa, 20. Depois a gente volta lá para o hexaedro e lembra que hexaedro e octaedro são pares, ou seja, os dois juntos. Para você achar o vértice deles, basta você cruzar as faces do octaedro vai para o vértice do hexaedro e as faces do hexaedro vai para os vértices do octaedro. O dodecaedro e o icosaedro é a mesma coisa. Pega a face de um e coloca no vértice do outro. Pega a face de um e coloca no vértice do outro. Para achar as arestas, a gente aplica a relação de Euler. V mais F igual a mais 2. 8 mais 6 igual a 12 mais 2. O tetraedro é um único diferente, porque você não tem nenhum par com ele. Você não vai cruzar
as faces dele com o vértice de ninguém. Você tem que lembrar que o número de faces e vértices dele é igual e depois aplicar a relação de Euler para achar as arestas. O paralelepípedo cai bastante em vestibulares. Normalmente eles não falam paralelepípedo, eles vão falar caixas. Uma caixa de sapato, uma caixa de bombom, alguma coisa. Ele vai inventar uma historinha e vai te apresentar o paralelepípedo. O mais importante para a gente lembrar do paralelepípedo é como calcular o volume, que é só multiplicar as três arestas, lado vezes lado vezes lado. A superfície total, que é só você achar a área das faces e somar. Só que o paralelepípedo ele tem uma característica muito importante. As faces dele vêm em pares. Você tem 3 pares de faces iguais. As faces que estão uma da frente da outra são iguais. Então você vai ter 3 vezes um lado vezes o outro, mais um lado vezes o outro, mais um lado vezes o outro. 2 vezes um lado vezes o outro, mais um lado vezes o outro, mais um lado vezes o outro. Como vai ficar nessa figura aqui? Você pode observar que tem 2 ACs aqui e aqui, 2 ABs aqui e aqui, e 2 BCs aqui e aqui. A gente tem que lembrar também que a área da base dele vai ser sempre lado vezes lado. A diagonal não é tão importante, mas se quiserem decorar, elevem os 3 lados ao quadrado, somem-os e depois tirem a raiz. O cubo é um caso de paralelepípedo especial. Ao invés das faces dele serem iguais em pares, todas elas são iguais. Como um cubo tem 6 faces, para a gente achar a superfície de um cubo, a gente tira a área de um e multiplica por 6. A área de um cubo é lado vezes lado. Normalmente em exercícios eles vão falar de pintar uma caixa, pintar alguma coisa. Para achar o volume do cubo, a gente multiplica os 3 lados, lado vezes lado vezes lado. Como eles são iguais, fica lado ao cubo. A diagonal do cubo é legal saber, mas vocês conseguem achar ela por Pitágoras, que o professor de álgebra vai ensinar, ou já ensinou. É legal saber as planificações das figuras, do cubo e do paralelepípedo, porque elas são muito cobradas em vestibulares. Os prismas são outros poliedros que a gente viu na aula anterior. A característica que faz eles serem prismas é faces laterais retangulares ou paralelogramas. O retângulo é um caso especial de paralelogramo. Só que quando a gente vê um paralelogramo, a gente pensa em retângulo. Então, se você conseguir gravar que prisma tem as faces laterais retangulares, tá bom? Se você gravar que as faces laterais do prisma são paralelogramos, também está valendo. A gente tem que lembrar que o que diferencia eles é que eles vão ter duas bases sendo polígonos quaisquer, só que iguais. Você sempre vai ter pares, 2 triângulos, 2 quadrados, 2 pentágonos, 2 hexágonos, sempre em pares. E as faces laterais vão ser sempre retângulos e o número delas depende do número de lados da base. Aqui embaixo a gente tem a planificação de um prisma pentagonal. Vocês podem ver que um pentágono tem 5 lados, então você tem 5 faces laterais. É legal lembrar da área total, que você vai pegar a área de uma face lateral, lado vezes lado, e multiplicar pelo número de faces laterais. E a área da base, você vai tirar ela, e depois você vai multiplicar por 2. Somando a área das duas bases com a das faces laterais, você tem a superfície total ou a área total. Não vou entrar muito na questão de como achar a área dessas faces, porque o
professor de geometria plana vai passar isso em breve. O volume é algo universal para a geometria espacial. Área da base vezes a altura.